Olá, meu querido, minha querida empreendedora, como é que vocês estão? Esse vídeo de hoje está imperdível. Eu vou explicar para você quais as competências que você precisa desenvolver para fazer o teu negócio crescer, expandir, para que você consiga, de fato, fazer com que 2025 seja um ano de conquistas, um ano que você vai conseguir de fato materializar as tuas metas. Quantas vezes você não coloca aí no teu planejamento estratégico diversas ações, diversas metas e chega no final do ano, muitas vezes você não conseguiu implantar nem metade. Por quê? E se você tivesse implantado, quais seriam os seus resultados? Talvez você teria resultados muito melhores e maiores. E quando eu falo resultado, gente, não é só dinheiro não, tá? Porque o dinheiro, ele é consequência de uma série de competências que você precisa ter e desenvolver. E se você já tem, potencializar para que você faça dinheiro. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são as competências que você, enquanto empreendedor, precisa desenvolver, competências técnicas e comportamentais, para que você tenha resultado. Porque resultado é a união dessas duas habilidades, dessas duas competências, comportamentais e técnicas. Não adianta você ter uma e não ter outra, porque é isso que faz você não chegar no teu resultado. É isso que faz você, muitas vezes, não performar. Mas quando eu falo em performance, não é só produtividade, não é só quanto a sua empresa fatura, porque não adianta nada você saber fazer tecnicamente a coisa acontecer, você conseguir fazer a tua empresa faturar, só que há um custo emocional muito grande. Há um custo onde você não consiga suprir as tuas necessidades emocionais, onde você não consiga ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, onde você não consegue gerenciar a tua carreira de uma forma próspera. Porque é isso que faz o resultado acontecer de forma leve, de forma prazerosa, porque empreender para mim, gente, é um ato, além de ser um ato de coragem, um ato de persistência, é um ato de expressão. Empreender é uma forma, é uma atitude, eu diria, é uma forma como você enxerga a vida. Se você é passiva na tua vida pessoal, será que no teu negócio você vai ser ousado? Você vai conseguir inovar? Você vai ter competências de comunicação, de negociação para fazer a coisa andar? E nesse vídeo eu vou listar para você 20 competências que ao longo desses 18 anos de mercado, analisando o perfil comportamental dos empreendedores dentro das próprias consultorias que eu desenvolvi ao longo dessa época, desde quando eu estava lá no corporativo, onde eu já tinha contato com mais de 400 concessionárias que eram espalhadas no Brasil todo, todos eles eram empresários, e hoje, né, desde 2018 que eu empreendo, e hoje tendo contato com pequenas e médias empresas, quais competências comportamentais e técnicas, aonde que estão os principais gaps que impedem o empreendedor de seguir em frente? Então eu mapeei isso e criei um relatório. Na realidade, ele é uma análise completa do perfil empreendedor, aonde eu vou mostrar para você qual é a tua maturidade empreendedora, quais são as competências que você tem, aquelas que você não tem, que precisam ser desenvolvidas, e metrificando isso. O quão distante você está ou quanto próximo você está. Isso significa o quê? Quanto que você vai ter que gastar de energia, vai ter que investir mais tempo para desenvolver essas competências para chegar no seu resultado. Porque de nada adianta, gente, você perder aí um tempo e uma energia fazendo um planejamento estratégico, queimando os teus neurônios para fazer um planejamento estratégico e não desenvolver as competências necessárias para que esse planejamento estratégico aconteça na prática. Então hoje eu vou te falar aqui quais foram as 20 competências que eu listei. Ai, gente, o cachorro vai começar a latir bem agora. Ninguém merece, né? Espero que ele pare.
Mas vamos lá, eu listei aqui para vocês, dentro desse relatório que mede essa performance, a tua capacidade de empreender, como que você está hoje, para que você crie um plano de ação, e eu posso te ajudar nisso também, mas criar um planejamento onde você fala assim, tá bom, eu vou investir meu tempo, minha energia e meu dinheiro para desenvolver o quê? Que recursos que eu preciso para isso? Preciso fazer um curso? Preciso de uma mentoria? Preciso investir em alguma coisa? Em quê? Porque, gente, pensa, quanto que você já investiu ao longo dos últimos 5 anos, vamos pensar nos últimos 5 anos, 3 anos, em cursos que não te deram resultados, quantas frustrações você teve de promessas que te venderam e que a coisa na prática não aconteceu. Por quê? Porque não adianta a gente buscar fora sem desenvolver dentro. Não adianta a gente buscar recursos externos e não trabalhar paralelamente o nosso desenvolvimento pessoal, das nossas competências. Por isso que comportamento ninguém vai desenvolver por você, é só você que pode. E o negócio é teu. Imagina, se você não gerencia a tua carreira, como é que você vai gerenciar a carreira dos seus colaboradores? Como é que você vai ser um bom líder? Como é que você vai exigir o comportamento do teu colaborador, sendo que você não está dando o exemplo, não está liderando, não está praticando a cultura da tua empresa, porque muitas vezes você nem tem cultura. E o que é cultura, gente? São os princípios dessa empresa, é o jeitão dessa empresa ser. E esse jeitão da empresa ser nada mais é do que o teu jeito de ser. E se você não investe em desenvolver as tuas competências técnicas e comportamentais, como é que vai ser a tua empresa? Como é que a tua empresa vai crescer? Então, isso é algo que é muito sério e é por isso que muitas empresas fecham em menos de 5 anos, dados do Sebrae, porque muitos empreendedores vão empreender, gente, simplesmente por necessidade ou por oportunidade e não tem um significado do para que eu estou empreendendo e aí não consegue ter a resiliência necessária, que é uma das competências que o empreendedor precisa ter para empreender. Ou ele é muito bom tecnicamente, mas chega na hora de contratar uma pessoa, de dar um feedback, de fazer vendas, de comunicar, de negociar. Ele não consegue, porque o perfil dele não foi desenvolvido, ele não desenvolveu essas competências, o que não significa que não pode ser desenvolvido, é claro que pode. Tudo é passível de ser desenvolvido. Tem gente que fala, eu não consigo vender. Por quê? Porque você não desenvolveu essa habilidade. O que é vendas, gente? Que habilidades que você para vender precisa? Se comunicar, se relacionar, saber manter seus relacionamentos, saber negociar, saber influenciar. Como é que eu sei influenciar? A partir do momento que eu acredito naquilo que eu vendo, naquilo que eu crio. Ou seja, o teu grau de autoconfiança para você vender o teu produto ou o teu serviço é condizente com o grau de autenticidade que você colocou na hora de criá-lo. O significado que você coloca para ele. Porque é isso que a pessoa compra. A pessoa não compra produto ou serviço. Ela vai comprar o quê? O que tem por trás dele. Vocês já sabem isso, né? Mas na prática é fácil fazer? Na teoria tudo é lindo. Mas se você não tiver competências para isso, não adianta você contratar a melhor agência de marketing para fazer as suas vendas. Não adianta, porque você não vai saber delegar para essa agência. Você não vai saber ter o discernimento para poder cobrar resultado dessa agência. Entende? E que competências que uma agência tem que ter para gerenciar as minhas vendas, para fazer as minhas vendas? Será que eu sei escolher? Então, gente, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos lá? Vou listar aqui as 20. E depois que eu listei essas 20, eu vou falar para vocês quais são as que têm peso maior. Aí eu selecionei 8, tá legal? Vamos lá, tô olhando aqui pro meu computador para falar cada uma para vocês. As 20 competências, a primeira delas, análise e soluções de problemas.
Já pensou um empreendedor que não consegue ter um olhar analítico e resolver problemas de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, né? Desenvolvendo, pegando o problema e partilhando ele em pedacinhos para poder ir solucionando. Então eu preciso ter uma competência de reflexão, de concentração para fazer isso também. Atendimento ao cliente é uma das coisas que precisa ter. Defender mudanças. Depois, gente, eu vou listar todas elas e aí eu vou falar para vocês quais são isso são competências, quais são os comportamentos necessários para desenvolver essas competências, tá legal? Então vamos lá. Defender mudanças. Gente, empreendedor que não gosta de mudança precisa desenvolver urgente essa competência, porque senão o negócio dele vai ficar estagnado, ou toda vez que a coisa mudar, e a gente sabe que o cenário econômico, enfim, tantas coisas que acontecem e que externamente que interferem no negócio. Eu venho do mercado que eu trabalhava com motocicletas, e motocicletas vende o quê? Crédito. Na época, mais de 60% das vendas eram feitas através de financiamento bancário. Ou seja, inadimplência subia, desemprego subia, o que acontecia com as vendas? Caía, porque o banco segurava o crédito. Ou seja, eu tinha que estar o tempo inteiro monitorando e criando estratégias para ir driblando isso. Então, imagina, isso dentro de uma empresa, porque eu já empreendia dentro de uma empresa. Imagine hoje empreendendo dentro do teu negócio. Como que você não tem que estar com a cabeça aberta a mudanças para você poder inovar e solucionar problemas que eventualmente aparecem? Por isso que são competências que uma complementa a outra. Outra competência, orientação para resultado. Não tem como, né? A gente precisa ter. Influência e persuasão. Não dá para vender se não tem influência e persuasão. Tanto você com os teus funcionários, seus colaboradores internos, quanto com seus clientes externos. Gente, esse cachorro, tanto tempo para ele latir, ele resolve latir agora? Fala sério, o dia inteiro aqui um silêncio e eu resolvi gravar o vídeo agora. E a dona dele acho que tá saindo de carro e ele tá latindo. Mas tudo bem, vamos lá, segue o jogo, faz parte. Faz parte, olha só, adaptação a mudanças, né? É uma das competências que tem que ter. Não dá para esperar o cenário perfeito pra gente fazer as coisas. Nem sempre vai ter. Ou você pode planejar de forma maravilhosa. Nem sempre vai acontecer da forma como você planejou. E para isso que serve a flexibilidade, que é uma outra competência super importante. Visão, aperfeiçoamento contínuo, inteligência organizacional, gerenciamento de outras pessoas, treinamento e desenvolvimento de outras pessoas. Como é que você vai treinar a equipe? Como é que você vai delegar? Planejamento e organização, administração de relacionamentos. Gente, empreendedor que não faz networking, empreendedor que não gera conexões de valor, empreendedores que não conseguem manter relacionamentos com os clientes. E aí é um perfil que geralmente quem é empreendedor tem um perfil D muito alto. Se ele não tiver desenvolver competências que puxa ali muito do perfil do influente também, ele é uma pessoa tão direta e muitas vezes ele se torna até frio e ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, ele não tem paciência. E aí o que acontece? Ele pode ser muito bom estrategicamente falando, mas se ele não desenvolver a competência de relacionamento, ele tem problemas. Ele tem problema com a equipe, com o cliente, entende? Ele não tem paciência. Então, quando a gente traça os perfis comportamentais, fica muito mais fácil a gente consegue enxergar essas competências. Dentro do relatório que eu criei, você enxerga o teu perfil, as competências, as 20 competências, vamos dizer assim, básicas ali, e aí a gente vai pegar as competências do empreendedor, e aí a gente tem uma fotografia do teu perfil, entende?
do teu perfil comportamental e das tuas competências. E aí fica muito mais fácil de a gente ir com assertividade para poder desenvolver essas competências. Então, administração de relacionamentos, negociação, flexibilidade que eu tinha falado, foco no cliente, adaptável a mudanças, administração de conflitos e comunicação interpessoal. Então, essas foram as 20. E aí, a gente tem comportamentos para desenvolver cada uma dessas habilidades. Quais são? Aí, o lance é o seguinte, a gente saber quais comportamentos que, se eu desenvolver, eu consigo desenvolver mais competências. Por quê? Por exemplo, se eu trabalho a competência de comunicação, eu trabalho negociação, eu trabalho feedback, né? Eu trabalho liderança, eu trabalho diversas outras. E é isso que eu vou falar para vocês agora. As 8 competências versus comportamento, que você vai conseguir desenvolver de forma muito mais rápida. Olha só, se eu desenvolver o comportamento de assertividade, uma habilidade de ser mais assertiva, sabe quantas competências que eu desenvolvo? Análise e soluções de problemas, defender mudanças, orientação para resultado, aperfeiçoamento contínuo, visão, julgamento decisivo, planejamento e organização. Com uma habilidade comportamental. Olha quantas competências a gente desenvolve. Ou seja, a gente já mata todas essas, certo? Você vai ter impacto, você vai ter resultado em todas essas áreas. Ou seja, o empreendedor não precisa ter visão, não precisa ter julgamento decisivo, saber tomar decisões de forma assertiva. E que competências técnicas que ele precisa para ser mais assertivo? É aí que vem uma grande novidade que eu preparei para vocês, que eu vou contar antes do final do vídeo. Mas antes quero terminar esse raciocínio aqui com vocês. Outra habilidade comportamental, de ser realista. Se você for realista, você consegue impactar, desenvolver competências como análise e soluções de problemas. Olha só como se repete de novo, entendeu? Essas competências comportamentais, se você for analisar, um diretor precisa ter, um CEO precisa ter, um vendedor precisa ter, e você quanto empreendedor? O que eu fiz aqui? Eu peguei de cada cargo todas as competências que eram compatíveis com a minha experiência, que eu ao longo desses 18 anos enxerguei que eram competências necessárias para um empreendedor performar, e eu criei isso de forma totalmente personalizada, para que você consiga metrificar o quanto você é maduro empreendendo, qual o teu grau de maturidade de empreendedor. Quanto antes você souber disso, mais rápido você consegue fazer o teu negócio acontecer, entende? E mais assertivo você é, porque você une conhecimento técnico e comportamental. Então vamos lá. Realista, eu consigo impactar em analisar problemas e resolver problemas, defender mudanças. Gente, a gente precisa ser realista, precisa ter pé no chão para fazer isso. Eu não vou defender mudanças que não tem nada a ver. O que essa mudança vai gerar? Eu preciso ser realista, preciso ter dados, preciso ter fatos para tomar decisões. Orientações para resultado, precisamos ter. Aperfeiçoamento contínuo, também, eu me incluo nisso tudo, porque eu sou empreendedora, né? Também. Visão, julgamento decisivo, planejamento e organização. E há 10 anos atrás eu tinha todas essas competências, há 5 anos atrás, e daqui para frente, quanto mais longe for a tua visão de futuro, mais você precisa desenvolver e potencializar. Entende? Não é algo que, desenvolvi agora e acabou. Não. Qual vai ser o seu planejamento estratégico para o ano que vem? Opa, o que eu vou precisar para fazer isso acontecer? Que habilidades, que comportamentos, que conhecimentos eu preciso desenvolver? Que competências que eu vou precisar desenvolver? Por isso, comportamento e planejamento estratégico andam juntos. Entende?
Dentro das empresas, gente, é absurdo, empresa que não tem RH, tem DP e não coloca o DP nas mesas e não coloca o RH nas mesas de negociação, porque RH, gestão de pessoas com negócio, tem que caminhar junto, porque quem faz o negócio acontecer na prática são as pessoas. E você, como empreendedor, é você que faz o teu negócio acontecer, independente se você tem colaboradores ou não. E se você tiver colaboradores, quando você desenvolve as tuas competências, você vai saber que tipo de competências que ele precisa ter para fazer o teu negócio performar. Entendeu? Começando por saber contratar. Então, vamos lá. Visão, falei, julgamento decisivo, falei, planejamento e organização. Vocês perceberam que se eu desenvolver assertividade e desenvolver a competência de ser realista, essas competências se repetem nas duas. Então, olha, eu já desenvolvi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 competências trabalhando num comportamento. Percebe? Quando a gente faz isso de forma estratégica, como a gente ganha tempo no nosso desenvolvimento. Outra habilidade comportamental, positividade em relação aos outros. Se eu desenvolvo essa competência, eu impacto em atendimento com o cliente, gerenciando outras pessoas. Como é que eu vou gerenciar outras pessoas com uma visão pessimista? Não tem como. Como é que eu vou ser um líder que tem uma visão pessimista? Gente, ninguém merece um líder pessimista, né? Pelo amor. Treinando e desenvolvendo os outros. Ou seja, essa capacidade vai impactar diretamente. Administração de relacionamentos, negociação, foco no cliente, motivação de outras pessoas e administração de conflitos. Todas essas competências não são importantes? Eu vou gravar um outro vídeo depois, explicando cada uma delas. Aí eu vou fazer uma aula, tá? Visão. Visão. Como que o empreendedor que não tem visão vai conseguir fazer a coisa acontecer? Ele vai ter um produto, vai vender esse produto, mas não vai construir uma empresa, não vai construir um negócio. A visão, se eu desenvolvo visão, eu desenvolvo a habilidade de defender mudanças, orientação para resultado, influência e persuasão, gerenciamento de outras pessoas, foco no cliente e motivação de outras pessoas. Gente, pensa comigo. Como é que um colaborador vai motivar se ele não tem visão de futuro? E como é que você vai motivá-lo se você não tem visão de futuro do teu negócio? Ele vai olhar e vai falar assim, o que eu posso esperar dessa empresa? O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Se é uma pessoa que se preocupa com a carreira, ela vai se questionar. Tolerância e frustração. Gente, fala sério, empreendedor que não tem tolerância à frustração sofre. Ele sofre com o não do cliente, quando na realidade você vai ouvir, é normal, mais nãos do que sim. Né? Quantas conexões você não precisa fazer para gerar uma venda? Né? Principalmente dependendo aí do seu produto ou serviço. Não sei se é B2B, B2C, mas não importa. B2B, B2C, eu quero dizer se você vende para empresas ou se você vende para o cliente final, certo? Então não importa. Essas competências você vai precisar desenvolver ou, se você já as tem, potencializar. Tolerância à frustração, então você desenvolve quais competências quando você desenvolve esse comportamento? Defender mudanças, porque assim, quem não tolera frustração não quer mudar. Por que ele não muda? Porque ele não quer correr risco. Ele não quer correr risco de dar errado, então ele não muda. Orientação para resultado. A pessoa que não tem tolerância à frustração, ela muito provavelmente ela não vai ser orientada a resultado. Por quê? Porque o resultado dela não vai acontecer porque ela não inova, porque ela não ousa, porque ela morre de medo de correr risco. Quando tem que se correr riscos calculados. Inteligência organizacional, administração de relacionamentos, negociação e administração de conflitos. Olha só, desenvolvendo tolerância à frustração. Gente, negociação. Se você não tiver tolerância à frustração, você vai sofrer. E aí, o que acontece? Muitos empreendedores falam, é porque tá pesado, né? Tô cansada. Por quê? Porque gasta energia demais para fazer algumas coisas que ainda não tem competência.
não desenvolveu a competência. E aí, quando você desenvolve as competências, você adquire conhecimento, a habilidade e a coisa vai ficando mais leve, entende? Só que muitas vezes você não sabe que não tem essa competência. E aí você fica patinando, investindo em coisas erradas, entendeu? Demora mais tempo para o negócio acontecer. Necessidade de ser estimado. Gente, essa competência, como pega no dia a dia, pega demais. Nos meus processos de consultoria era uma das que mais pegava. Atendimento ao cliente. Olha só, se você pode ser aí um perfil extremamente dominante, fala, eu não preciso de estima, eu sou autossuficiente, eu me garanto. Você quer comprar, compra. Você não quer, dane-se, deixa aí que eu vendo para outro. Olha esse comportamento. Isso vai afetar totalmente a forma como você atende o teu cliente. Entende? Então, você não pode... Por isso que tem que ter uma escala, a gente mede isso. Porque tem os dois extremos. Então, eu não posso estar fora desse limite, porque senão eu não faço porque eu tenho uma necessidade de ser estimado muito grande, então eu não sei falar não para o cliente, aí vai para outro extremo. Ou eu não tenho a menor flexibilidade para escutar o meu cliente e adequar o meu negócio e avaliar como é que eu posso atendê-lo melhor, porque eu já acho que está muito bom na minha visão. E não tenho a humildade de fazer uma pesquisa de satisfação com o meu cliente. Entendeu? Porque eu não quero ouvir. E aí é onde pega e o teu negócio não cresce. Quando não cai. Por causa de uma competência. Essa competência é muito importante. Ou, na hora de gravar um vídeo, você fala, não vou gravar, porque, isso não fica bom, olha o medo de julgamento. Entendeu? Trava aqui. E aí trava a tua venda, trava a tua visibilidade. Gerenciamento de outras pessoas, você precisa ter essa necessidade de ser estimado num grau aceitável, tá? Porque senão você não consegue gerenciar outras pessoas. Inteligência organizacional impacta diretamente, treinando e desenvolvendo as outras pessoas. Se você não tiver essa competência, você não consegue desenvolver outras pessoas, tá? Não consegue. Administração de relacionamentos, negociação e administração de conflitos. O que mais ouço de muitos empreendedores é: funcionário quer fazer o que quer aqui. Por quê? Ele não consegue falar não. Ele não consegue ter um posicionamento mais firme na hora de tomar uma decisão, na hora de chamar a atenção de um colaborador. Ou ele vai para um extremo e vai com o pé no peito, ou ele parece que é ele que é colaborador do funcionário, que é o funcionário que manda. Porque não tem cultura, entende? E aí ele fica na mão dos outros. O negócio dele fica na mão dos outros. Ele não tem pulso firme. Quando também é essa necessidade de ser estimado, que é essa competência que impacta demais. Autocontrole. Autocontrole e observador são as duas últimas competências. Quando eu desenvolvo autocontrole, eu desenvolvo atendimento ao cliente, que é uma competência, inteligência organizacional, administração de relacionamentos. Vocês viram que se repete várias? Por isso que a gente tem que saber exatamente quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver e focar neles. Então pode ser que eu tenha lá 20 comportamentos que eu preciso desenvolver. Preciso focar em todos? Não, tenho que olhar para o meu resultado. Eu tenho que olhar aquilo que, se eu desenvolver, vai impactar o maior número de competências possíveis. Entende? Então essas 8 aqui são fundamentais para isso. Autocontrole. Atendimento ao cliente, inteligência organizacional, administração de relacionamentos, negociação, flexibilidade, administração de conflitos e comunicação interpessoal. Imagina, como é que vai ser sua comunicação se você não tiver autocontrole? Entende? Observador. Inteligência organizacional impacta diretamente, administração de relacionamentos, negociação, foco no cliente e administração de conflitos. Então, tudo isso foi um compilado que eu criei aqui para facilitar para vocês. E qual que é a grande novidade? É porque o que eu preparei para vocês, além desse teste que eu vou metrificar isso para você, eu vou desenvolver essas competências em você. Seja através de um programa de mentoria
em grupo, seja através de um programa de mentoria individual. Por quê? Eu já mapeei quais são os conhecimentos técnicos que você precisa ter para se desenvolver tecnicamente e comportamentalmente. Então eu preparei um programa de mentoria num custo extremamente acessível, porque, gente, um dos meus valores é democratizar o acesso à comunicação de qualidade. E eu quero compartilhar todo esse meu conhecimento ao longo desses 18 anos. E o que eu fiz para desenvolver algumas habilidades comportamentais? Eu já contei essa história para algumas pessoas, mas eu cresci atrás de um balcão de uma mercearia. Meus pais estudaram até a 4ª série e eles trabalhavam juntos, eles tinham um mercadinho assim, na garagem de casa. E eu cresci com eles nesse mercadinho, vendendo pão, leite, ovos, salgadinho, doce, tudo que você pode imaginar. E eu peguei gosto, eu desenvolvi essas habilidades quando eu nem imaginava que eu viria hoje, né, a ser uma consultora, uma mentora, não imaginava. E olha só, mesmo quando eu trabalhava na Yamaha, eu fui convidada para dar aula pela Faculdade Fenabrave, pela Universidade Fenabrave. E ensinar sempre foi uma das minhas paixões, desde pequenininha. Eu reunia a galera lá na sala de aula antes da prova e ensinava a matéria para o pessoal que tinha dificuldade, principalmente história, geografia, área de humanas, que eu sempre foram minhas áreas preferidas. E então eu navegava muito bem nessas duas áreas. Só que, gente, era muito espontâneo para mim, era algo muito genuíno, que eu fazia assim, espontaneamente, nem imaginava, né, o que eu seria quando fosse adulta, assim. E cá estou eu, né? Cá estou eu. Então, assim, foram muitas habilidades que foram sendo desenvolvidas instintivamente também. E assim como você, eu tenho certeza que tem muitas habilidades aí comportamentais mesmo, ou técnicas que você pode ter e não sabe nem como usar no teu negócio. Só que com certeza a tua marca precisa carregar o teu repertório, a tua história. Porque se não fosse toda a minha vivência ao longo dos últimos 18 anos, todo o repertório, todas as quedas, né? Você conseguir cair, levantar, se frustrar. Nossa, gente, foram tantas histórias que eu tenho para contar. Se eu começar a contar, assim, principalmente porque tinha as histórias tanto dentro, né, da montadora, quanto as histórias que aconteciam com os concessionários, as experiências que a gente aprendia com eles também. Então foram anos muito ricos e que eu nem imaginava, mas que estava me preparando para que hoje eu tivesse condições de realizar o meu sonho, que sim, né, sempre tive esse desejo de ter um núcleo de educação onde eu pudesse desenvolver pessoas. E depois, com toda a bagagem de desenvolvimento de pessoas, que eu também fui aprender, fui fazer coach de carreira, coach executivo. Então, tudo isso hoje me proporcionou criar esse programa de mentoria para você, empreendedor. Ou para você, que é um profissional CLT, que quer fazer a transição de carreira como eu fiz. Eu me programei para fazer e fiz, graças a Deus. Não me arrependo, amo o que eu faço hoje. E foram 3 anos, na realidade, que eu coloquei como meta, mas eu saí em 2. Eu fiz a minha transição em 2. Então, se você é um CLT que quer se tornar um empreendedor, esse programa também é para você. E você que é empreendedor, não importa se você começou a empreender agora. Se você começou a empreender agora, melhor ainda, porque você já começa certo. Ou se você já é um empreendedor que está aí na ativa e está pedalando em algumas competências que você precisa desenvolver. Então, esse programa é para vocês, tá? E o melhor, gente, é um custo, eu vou dizer, um investimento, que quando eu fui precificar, eu falei, eu preciso fazer algo que seja acessível para alcançar o maior número de empreendedores, para poder capacitar
com conhecimento prático, conhecimento de verdade, sabe? Um conhecimento que é genuíno, não é algo que foi inventado ou que foi visto simplesmente num livrinho e não foi colocado em ação, não foi colocado em prática. Então, tudo que eu ensino para vocês aqui são coisas que eu visualizei, que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu acertei, que eu errei e aprendi como não fazer, entendeu? Então, tudo isso vocês vão ter nesse programa. E é um programa de mentoria que tem um investimento apenas de R$ 199 por mês e é um acompanhamento que você vai fazer comigo durante 12 meses. Você vai ter lá, vai ser um método meio híbrido, encontros ao vivo, vai ter as aulas online. Então, eu gosto de deixar meio dessa forma, porque me permite ter a flexibilidade de ter aí pelo menos 2 encontros mensais com vocês, para tirar dúvidas, para não ficar só no conteúdo gravado, mas para vocês também terem acesso, trocar ideia comigo. Vocês vão ter um lugar que é uma sala de aula dentro do Google, onde eu vou colocar conteúdos, vou colocar materiais para vocês. Então vai ser um ano inteiro de acompanhamento, porque, gente, competência não se desenvolve em um mês, tá? Não é. Não vou ser hipócrita para chegar aqui para vocês, ó, em 1 mês, 2 meses a gente vai desenvolver tudo que você precisa. Não. Se tem uma coisa que eu tenho de valor é a transparência. Então, eu tô sendo bem sincera para vocês. Eu criei esse programa de 1 ano que é para desenvolver você como empreendedor, com experiências práticas, com desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas. Então, foi um programa pensado para que você possa, de fato, desenvolver o que você precisa para empreender. Eu não vou entrar neste momento na parte financeira, contábil, porque a minha experiência diz que um negócio existe a partir do momento que você vende, a partir do momento que você se posiciona, que você cria uma marca. Então, eu vou começar daí. Depois, futuramente, eu posso trazer outros profissionais, porque essa área não é da minha competência. Minha área é negócios, é marketing, é branding, é vendas. A minha experiência é gestão de pessoas. Então, essa parte eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque se você não tiver isso, você não vai ter financeiro, você não vai ter contabilidade, porque você não vai ter venda. Então, se não tem venda, não tem dinheiro. Eu tenho que te ensinar a pensar. Eu tenho que te profissionalizar, eu tenho que desenvolver em você competências e conhecimento e te dar condições de pensar estrategicamente para você fazer dinheiro. Então essa que é a proposta da mentoria e desse programa, tá? Esse é um teste que, se você quiser fazer, eu aplico ele individualizado, tá? Mas de qualquer forma, a mentoria vai ser com foco para desenvolver essas competências que eu falei para vocês, tá? Agora, você quer saber, você tem um diagnóstico teu de quais são as suas competências, metrificando isso, e você ter esse diagnóstico, aí a gente faz um diagnóstico individual, é só você me chamar aqui no WhatsApp e a gente conversa. E para fazer a mentoria também, tá? Que eu tô começando a abrir essa semana já, o processo mesmo para vocês começarem a se inscrever, mas vai ser tudo diretamente comigo, pode me chamar no WhatsApp, tá? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse programa que eu tô apresentando para vocês hoje. Vou fazer uma aula. Bom, agora vocês vão me ver com mais frequência, principalmente no YouTube, porque eu quero fazer aulas com conteúdos mais aprofundados, tá? Porque esse negócio de ficar gravando videozinho de 1 minuto só para fazer, né? 1 minuto e meio, só para as redes sociais entregar conteúdo, eu particularmente gosto de conteúdos mais explicativos, conteúdos enriquecedores, conteúdos que de fato gerem valor. Então eu prefiro fazer isso no próprio YouTube, para poder entregar isso de forma mais completa para vocês, tá? De conteúdo. Mas
Aqui no LinkedIn também é uma rede que eu adoro. Inclusive, na mentoria, vai ter aulas de posicionamento de marca no LinkedIn. Vai ter aulas de vocês, como vocês prospectarem através do LinkedIn, que eu adoro essa rede maravilhosa. Então, também estou presente lá no LinkedIn, também tá como Van Bergamini Mentora. Pode me seguir lá, vai ser um prazer me conectar com você por lá. No YouTube também, tá como Van Bergamini Mentora. No Instagram também, você me encontra em todas as redes sociais, tá? E vamos junto que eu vou adorar passar um ano inteiro juntinho de você, podendo colaborar com você e receber colaboração, porque quanto mais eu ensino, pode ter certeza que quem mais aprende sou eu. Então, é por isso que eu amo tanto ensinar, porque para mim é impagável. É muito bacana você ver os resultados acontecendo dos clientes, você aprender também com cada feedback, com cada experiência, com cada história. Isso é maravilhoso. E esses repertórios, gente, é aquilo que faz diferença, né? Esses repertórios que a gente pode compartilhar, repertórios vivenciados. Então, isso é muito bom. Então, vem comigo, vai ser um prazer enorme poder compartilhar todo o meu conhecimento com você e te acompanhar aí durante esse ano de 2025, porque eu quero que você chegue em dezembro radiante, podendo ter conquistado aquilo que você quer. Porque o resultado financeiro só vai ser consequência daquilo que você se tornou para chegar nele. Isso é o que é mais importante, porque isso ninguém tira de você. O dinheiro vai, dinheiro vem, competência não. Tudo aquilo que você investe em você para se desenvolver, esse é o verdadeiro propósito. Você se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. Um beijo no teu coração e só me chamar no WhatsApp que eu te explico com mais profundidade, com mais detalhes, tudo que você quiser saber sobre esse programa, sobre essa análise de competências empreendedoras. Vai ser um prazer, tá legal? Beijo no teu coração e boa noite!